difícil porque não havia liquidez. Não é porque nós tínhamos o dinheiro guardado e não queremos pagar. É que não tínhamos. Depois, dou-lhe exemplos de situações que nós temos que reduzir custos. A Câmara tinha uma empresa de limpeza que fez um contrato há 2 anos, que só tinha pago um mês. E essa empresa aparentemente fazia a limpeza de vários edifícios, mas que nós estamos a fazer isso neste momento com o próprio pessoal da Câmara. Não podíamos estar a alimentar uma dívida que estava a crescer quando a própria casa pode organizar-se e fazer a limpeza de si própria. Depois a questão da segurança. Temos pessoas que estavam a fazer segurança. Por exemplo, havia 10 pessoas que estavam na portaria do Parque Campismo da Ilha de Faro. O Parque Campismo não estava aberto ao público. Tinha lá 10 pessoas na portaria, em torno de 24 horas. E estava a pagar 127 mil euros para ter uma pessoa na portaria dos espaços do Conselho permanentemente. Ou seja, eu não posso fazer este tipo de gestão. Portanto, tenho que tirar os 10 que estavam lá, pô-los a fazer outras coisas e fazer segurança dos edifícios da Câmara. E aqueles que estavam na segurança da portaria, com o devido respeito à empresa, não deixará de ter serviço pelos noutro sítio qualquer, eu não posso estar a gastar dinheiro dessa maneira. E quem diz isto, diz dizendo estas coisas. A Câmara pagava água e luz a uma série de gente, particulares ou associações, entidades diversas, não lhe cobrava renda de ocupação de espaço municipal, de uma forma incrível. Há dias veio a pública conversa sobre a Associação de Futebol do Algarve. É bom que se explique que havia muitos anos que a Câmara pagava aquela despesa e porque há aquela associação não há as outras. Porque ali havia uma ligação irregular, porque também poderia vir o ténis de mesa, o atletismo, o basquetebol, por mesmo critério, todos tinham direito à água e à luz da Câmara. Mas foi feita uma ligação àquele caso que não era legal. E depois ninguém resolveu. E quando alguém levanta a questão para resolver, parece que estou a fazer uma coisa que é anormal. Não, o que eu estou a fazer é poupar custos. Temos pastelarias na cidade, exploradas por entidades particulares, que o contador da luz estava ou ainda está, num caso, ligado à fatura da Câmara. Não faz sentido. Pastelarias? Pastelarias, digo no plural. No plural. Ou seja, são coisas que não fazem sentido. Ou pessoas que habitavam prédios de habitação social e que estavam há 15 anos sem pagar renda. Ou casos de pessoas que têm uma segunda casa, ou seja, têm uma casa na cidade e outra na praia, da Câmara. Não faz sentido. Ou seja, depois tenho uma lista enorme de pessoas com crianças, com dificuldades, com miséria e que não têm uma casa para viver. Portanto, tem que haver justiça nestas coisas. Eu sei que não é simpático para todos tomar medidas desta natureza, mas são as únicas que são justas e têm que ser tomadas. Há pouco falou, eu volto um bocado atrás, falou na questão da reorganização da Câmara em termos de pessoal. Mas houve aqui também uma questão que criou alguma polémica, que foi a vinda de quadros superiores de Tavira para Faro. Pode-me dar uma relação de quantas pessoas saíram? Eu julgo que não foram despedidas, houve término de contratos ou não foram renovados alguns contratos, e porque é que vem... Por que razão vêm pessoas de Tavira ou vêm pessoas de fora? Não interessa de onde vêm. As pessoas que entraram para a Câmara foi para substituir outros que saíram. E o facto de terem nascido na Sé, no Montenegro ou em Santa Bárbara ou noutro sítio qualquer é bem diferente. A Câmara Municipal de Faro, como qualquer outra, recorre aos melhores quadros que tem na zona. Eu fui presidente de uma Câmara Municipal anteriormente a esta. Tinha lá, nos meus dirigentes dessa Câmara, pessoas que tinham a vida organizada e que viviam e que votavam em Faro. Nunca ninguém levantou a questão de eles exercerem funções nessa outra Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Faro, à data que eu tomei posse, tinha dirigentes que vinham de Lolé e de Albufeira. Eu nunca levantei essa questão e acho que por isso, nesses termos, nem sequer é elegante. Depois, dir-me-á que houve pessoas que saíram, outros que entraram, meia dúzia. E devo-lhe dar exemplos muito claros. Há uma pessoa que é de Faro, que viveu a vida inteira em Faro, trabalhou noutra Câmara Municipal, voltou à sua terra de origem. Não tem mal nenhum. Se me disserem que é uma diretora de departamento que mora em Estoi há muitos anos e a família toda, mas trabalhava noutra Câmara, que mal é que isso tem? Se me disserem que é uma pessoa que mora em Santo António do Alto e que se deslocava há vários anos para outra Câmara trabalhar e que agora trabalha cá, qual é o inconveniente? São pessoas de Faro. Mas porquê trazer havia necessidade desses quadros específicos? Porque os lugares estavam vazios. Dou-lhe exemplos muito claros. O lugar de diretor de departamento de finanças estava vazio, desde setembro. Ou seja, a pessoa que exercia essas funções pediu para se ausentar da Câmara antes das eleições. O lugar estava vazio. E o lugar de chefe de divisão dessa área das finanças estava vazio também. Portanto, a Câmara tinha um vazio nessa área. E não havia entre os quadros da Câmara ninguém com competência para exercer essa função. E a pessoa tinha saído. Como sabe, a doutora Conceição Poeira, que estimo e que respeito, foi para a Administração Regional de Saúde e deixou o lugar vazio. No Conselho de Faro
em Santo António do Alto, vivia e vive uma pessoa que tinha funções de diretora de departamento noutra Câmara com experiência nessa área. No meu lugar, o que é que os senhores faziam? Portanto, pelo facto da senhora viver em Santo António do Alto, na freguesia da Sé, e viver cá e ter cá a família, não poderia exercer funções na Câmara de Faro porque vinha de outra. Qual era o inconveniente disso? Mas não houve ninguém que tivesse vindo, neste caso estamos a falar maioritariamente a vir, obviamente que isto é uma questão política, o facto de ser de outra Câmara, mas não houve ninguém que tenha vindo a vir a substituir algumas das pessoas cujos contratos não, senhor. Cessaram? As pessoas que... Aí há uma poupança e um rigor absoluto. Só se colocam pessoas onde há lugares vazios por iniciativa naturalmente tomada nesse domínio. Dou-lhe outro exemplo. Na área da cultura, o lugar estava preenchido e eu estava a contar com uma pessoa para o desempenho dessa função. Que me diz a dado momento que não tinha vontade de continuar com aquela função, preferia dedicar-se a outras coisas dentro da Câmara, que está a fazer. Disse-me, a minha vocação e a minha área de trabalho, gosto mais de trabalhar neste setor do que naquele. Eu disse, tudo bem, não estava a contar com isso sequer. Não podia deixar o lugar vazio, como é óbvio. Estes são casos reais. Dir-me-ão, bom, há uma outra situação que pode vir a acontecer. Há uma jovem, altamente especializada em questões de proteção civil, que vive no Montenegro. Trabalhou noutra Câmara Municipal. Vive no Montenegro. É especializada naquela área. Está um concurso a correr nesse domínio. Se ela ganhar o concurso, eu não a admito. Pelo facto de ter trabalhado noutra Câmara e ser residente no Montenegro, ela e a família há muitos anos. E o lugar está vazio. Portanto, são estas as questões reais. É bom que a gente tenha a noção de quando falamos de conversas de rua, e quando isso é depois limpo e arrumado, resulta o que eu estou a dizer. Tão simplesmente. Outra questão, já vamos com algum tempo de entrevista. Outra questão que também gerou alguma polémica, mas julgo que foi uma medida que assumiu como sua e que a defendeu, foi a questão da gestão das empresas municipais, nomeadamente ao nível da administração. Houve aqui mudanças profundas, nomeadamente o reaproveitamento de quadros já da Câmara para os lugares da administração. Como é que isso está a correr? Está a correr bem, ou seja, estamos a poupar dinheiro e estamos a gerir melhor. Ou seja, neste momento o conjunto de despesas de administração das empresas municipais é inferior ao que era antes. Repara, a Fagar tinha uma pessoa na administração anterior, ganhava mais que o Presidente da Câmara. Ainda estou para ver qual é a legalidade disto. Havia uma pessoa que estava em representação da Câmara na administração da Fagar, até outubro passado, que ganhava mais do que o Presidente da Câmara. Porquê? Era bom que alguém explicasse isto. Depois havia assessores na administração da Fagar a ganhar mais que o Presidente da Câmara. Isso acabou. Neste momento, a Fagar tem alguns milhares de euros a menos de despesas de administração do que tinha até outubro passado. Depois, em relação ao mercado, havia uma administração que eu, até por uma questão de pudor pessoal, não faço grandes referências. Mas as pessoas de bom senso da cidade sabem do que estou a falar. Daquilo que era a administração do mercado municipal até outubro passado. As despesas que isso acartava e as razões pelas quais a administração tinha aquela composição. E se alguém me fizer mais perguntas, eu respondo sobre isso, mas uma questão de decoro até evito. Depois, em relação a Ambifaro... Tem a oportunidade nesta altura de dizer, obviamente, a intenção é precisamente essa, não é? Quer dizer, estamos ao fazer o balanço dos 6 meses, a intenção é precisamente percebermos o que é que tínhamos, o que é que temos hoje, o que é que vamos ter para o futuro. Com certeza. Ou seja, a administração dessas empresas tinha fretes de caráter pessoal, em alguns casos de caráter partidário, com despesas que eram superiores àquelas que são praticadas hoje. Isso é um facto. E eu fiz com que as pessoas do meu gabinete, vereadores ou gabinete de apoio, ocupam lugares não remunerados na administração dessas empresas. Exatamente para ter, em alguns casos, tenho mais do que uma pessoa com ocupação em várias administrações, porque tenho uma ideia muito clara que é fundir aquilo tudo. Ou seja, fazer o que muitas outras câmaras estão a fazer. Portimão, que também, ao que parece, não tem uma situação financeira muito desafogada, como não tem nenhuma, mas cada qual resolve os seus problemas. Portimão fez recentemente uma fusão de empresas municipais. E Faro tem que fazer também. Só estou à espera de resolver uma situação com o Banco Espírito Santo que tem a ver com a Ambifaro e depois a seguir terá que ser feito. Não faz sentido que a gente tenha uma coleção de empresas municipais, todas elas com déficits financeiros, a pagar
contabilidades autónomas, revisores oficiais de contas autónomos, ausência de sinergias, porque cada uma funciona para o seu lado. Portanto, eu fundi, digamos, já na gestão corrente das coisas, porque tenho administradores comuns em várias delas. O administrador é comum, não é? Pelo menos o administrador da Ambifaro, do Teatro Municipal e do Mercado